Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Bom, hoje, né, como eu dito a vocês, eu hoje estou sem paletó, sem gravata, mas não é isso que vai fazer diferença hoje no ensino. Hoje queria dar um ensino muito tremendo. Eu acho que você compartilha já esse vídeo. Se fosse você, já compartilhava na hora já, porque realmente vai ser um ensino muito forte. Acredito eu que será um dos maiores ensinos no canal da Igreja Santidade de Arrependimento. O horário, não marcamos o horário, mas eu peço a vocês que tenham essa sensibilidade. Tivemos agora, né, as últimas postagens, sempre dá uma olhada nas últimas postagens. Se você não baixou o aplicativo ainda do Play Store, abaixe agora, correndo, né, o aplicativo que se encontra da Igreja Santidade de Arrependimento no Play Store. Lá você vai achar e também observar que a igreja ali, ela tem todos os seus conteúdos ativos no aplicativo. Se a senhora ou o senhor, a menina ou o menino ainda está perdendo notificações do YouTube, nós vamos solucionar esse problema através de baixar o aplicativo. Automaticamente, você baixando o aplicativo, você pode sorrir cantando, porque saberá que não vai ter erro em notificações. Vamos começar falando sobre um assunto muito sério. Hoje vamos falar sobre o corpo, mas a base do corpo, a estrutura do corpo, que não é somente a coluna, é aquilo que te dá a razão de movimento chamado cabeça, onde Cristo se colocou como cabeça da igreja. Quero falar hoje para vocês da cabeça e dentro dela observadamente a nossa mente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a mente humana, vamos falar um pouquinho sobre o que Paulo analisou sobre a mente humana, o que Cristo ordenou que fizesse dentro da cachola, tá? Você que pensa só minhoca na cabeça, vamos ver como que está a sua vida com Deus na estrutura de pensamento. É aí que vem toda a estrutura homem, caráter, através da imaginação e da mente. E tome cuidado, tá? Se chama mente é porque mente. Mente, olha o nome, hein? Olha o nome, já, ó, o ensino já começou, já é espiritual, hein? Mente, olha só, mente. Por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Vamos lá, pega a tua Bíblia comigo. Muita gente já perdeu já o ensino, porque estão trabalhando, o horário agora 6h25 aqui, horário de Brasília, uma terça-feira. Então muita gente vai perder esse ensino ao vivo, mas compartilhe, faça a tua parte. Faça a tua parte. Olha lá, meu irmão falou que está dentro do ônibus assistindo. Então vamos lá, então. Essa é a sede, né, da verdade. Bom, antes eu vou te dar uma introdução. A mente, ela é baseada só num contexto só. E qual é o contexto da mente? A imaginação. Ela é o arquivo da imaginação, da produção do seu caráter, do afazer e também do agir. Tudo isso ocorre na mente. A mente, ela produz antes da ação. E ela deve ser bem observada. Vimos que foi pela mente que produziu na cabeça de Pedro que iria com Jesus até a morte, mas viu que a sua mente mentiu para ele mesmo, ao ponto de Jesus olhar para ele e falar assim: sai dele, Satanás. Então sabemos nós que dentro da mente ocorre um campo de batalha, tanto para o bem, tanto para o mal. É sim um campo de Megido, é um campo do Armagedon, entre a luz e as trevas. É lá que Deus coloca o seu poder e também é lá que o diabo corrói o poder de Deus dentro do homem. E como corroeu o poder de Deus? Quando aquele que um dia estava aí pregando, falando em línguas, hoje não consegue mais nem tocar mais em alguém para orar, porque perdeu os seus movimentos, tanto da mente do poder. Então, automaticamente a unção acaba na mente. Ela produz na mente, mas a unção também acaba na mente. Foi assim também que na mente de Saul ocorreu um grande fato, dele imaginar que aquilo que Samuel falou prediz ao contrário: vou poupar as crianças, vou poupar o rei, né? E ali foi que, poupando em sua mente, agiu daquela forma e foi rejeitado por Deus. Então toma muito cuidado com a mente, ela precisa ser realmente blindada nesses últimos dias. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Peguei alguns trechos aqui muito interessantes, né? E vamos abrir a Bíblia Sagrada. Você que está aí com a Bíblia, pega aí a sua agenda, a sua caneta. Ensinos como esse no YouTube não tem, já vou avisando. Abre comigo em Romanos capítulo 12, do versículo 2. Capítulo 12 de Romanos e versículo de número 2. Vamos ver o que fala aqui nesse ensino maravilhoso sobre a mente humana.
Está escrito assim: não se amolde o padrão deste mundo, mas transforma-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Bom, o que Paulo está dizendo às cartas aos Romanos? Dizendo que para agradar a Deus, para ter conduta de boa e perfeição, um caminhar de boa conduta e perfeição, devemos fazer também a necessidade da perfeita vontade de Deus. E como isso vai ocorrer? Como caminhar? Como fazer a perfeita vontade? Como ter a boa, agradável união e o caráter de singelo e coração? Através da mente. A mente produzindo seus frutos, assim ele se faz assim presente afora. Então tudo começa por dentro e termina para fora. E isso, Paulo diz, se vocês guardarem a mente de vocês, automaticamente os frutos que vêm através do seu corpo vai vir para a perfeição e também para a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então aí já dá um momento de nós entendermos. Mente é algo que Deus também observa e contempla. Mente pode mentir. Mente, olha o nome. Então toma muito cuidado. Por isso que temos que ter a mente de Cristo, porque Cristo não mente. Então Cristo tem a verdadeira porção da verdade, do poder, do juízo e da retidão de passos. E ali veio a Bíblia dizendo para você não errar seus passos e nesses caminhos através de uma má consciência. Também temos, tem outros versículos que abordam esse texto sobre a cabeça humana, que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz Paulo falando: finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, ele fala tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. Ali Paulo está falando, olha, tudo que é agradável a Deus, pense nelas. Mente, pensamento. Então, mente e pensamento unidos em um só fracasso ou unidos em uma só glória. Então aqui ele está falando para buscar essa glória, não o fracasso da mente. Correto, boa fama, bons modos de viver, principalmente o termo do olhar. O olhar também produz a maquinação da mente, que eu já falei isso em alguns vídeos, depois você dá uma olhadinha lá atrás. Então cuidado com a mente. A mente, ela é sim uma máquina de matar. E ela mata gradativamente, ela não mata de um dia para o outro, porque ela vai agradando o corpo através das impurezas que ela vai jogando para dentro dele, porque o corpo vai ter que exercer aquilo que a mente já produziu. Então se ela produziu coisas boas, ou se os seus olhos viu coisas boas, totalmente seu corpo será luz. Mas se ouvir coisas tenebrosas e ali se deliciar com as trevas, todo o seu corpo será tenebroso. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Da glória a Deus aqui dentro? Glória a Deus. Amém. Existe algo muito forte que teve desde o livro de Deuteronômio, no começo do povo israelita, lá no capítulo 11, no verso 18, que fala muito bem claro sobre também essa questão que não pode sair do coração. O que é gravar? Gravar é escrever. Gravar é escrever e deixar marcado. E foi isso que disse lá, para que os israelitas gravassem, e o próprio Deus falou: gravem as minhas palavras. Olha lá, ele falou: gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Foi o próprio Deus que falando para o povo de Israel: olha, gravem as minhas palavras no teu coração e na tua mente. Então, todo concílio de vida é através de pensamento. Se olhar para uma mulher, desejar pensamento mal contra ela, já pecou contra ela. Então o sentimento de pensar ataca no movimento de pecar. O movimento de pensar coisas boas também ataca no movimento de boas obras. Então se você imaginou, eu dei 10 reais para um mendigo que estava na calçada, eu imaginei que ele agora vai comprar o lanche, ele usou pedra, crack, as minhas ações na minha mente não vai bater o pecado exterior contra o que já gerou interior, que já foi aprovado por Deus, como nós vimos já em Romanos 12, 2, que pela perfeita vontade, nós fizemos a vontade perfeita de Deus. Então nós imaginamos coisas boas, usufruímos com justiça, mas foram injustos pelas nossas ações de justiça. Então nós não podemos ser cobrados com aquilo que nós já mentalizamos que é bom e perfeito. Então não podemos ser cobrados por isso. O exterior, o homem que pegou aquele dinheiro, ele vai ser culpado pelo seu pecado. Então,
é o coração e a mente de Deus contempla. A coisa mais linda que tem é quando Deus ele passeia dentro do coração. O próprio Deus disse para Jeremias, o coração é terra que o meu próprio Pai passeia. Então, terra que Deus passeia é o coração. Então, não adianta você achar uma coisa e pensar outra. Você viver uma coisa e ir pensando erroneamente. Tem muitas pessoas que estão agindo certo, mas ainda estão com pensamentos ruins. E isso vai dar um equilíbrio totalmente destrutivo. Por quê? Alguém tem que substituir, alguém tem que sobressair. Uma hora ou outra, ou as trevas vai ganhar, ou a luz vai permanecer. Então vai chegar um tempo que esse cara vai sair de engano. Ele fica de engano na igreja, ele fica 10, 15, 20 anos. Mas uma hora as coisas ocultas que ele está fazendo vai vir à tona. Segundo a Bíblia Sagrada diz que nada que esteja oculto que não seja revelado. Então Deus ele mesmo vai trazer para fora realmente o que ele é, o que ele pensa e qual a estrutura de pensamento que ele tem e que ele guarda diante do seu conselho. Tá ok? Teve uma coisa que o salmista Davi disse, se eu não me engano, nos Salmos 26. Ele disse assim, sonda, meu Deus, sonda, tu conheces o meu coração. Ele disse, sonda, ele pediu, sonda, tu prova-me, examine meu coração e minha mente. Ele disse, é meu coração e a minha mente. Olha só que interessante. Deuteronômio, Deus falou, coração e a mente. Então eles trabalham junto. O que produz aqui, vai descer aqui. E se descer o coração, a carne e o corpo vai entrar na ação. Por isso que se chama coração. Corpo com ação. Coração. Coração. É aquilo que trouxe para exercício do mesmo. Trouxe para dentro de si, foi produzido. Então a mente é uma máquina de matar, é uma indústria do bem e do mal. Amém? É uma indústria do bem e do mal. Eu estou aqui na sede, deve ter pessoas no portão lá, vamos dar uma olhada lá. Então, o que eu quero dizer a vocês? A produção, a produtividade da mente e do coração, ela se faz dentro do conselho da cabeça. A cabeça que gera em torno de todo esse movimento. O movimento de pensar, de agir, faz com que nós, mesmo tomando o conselho de vigilância, padecemos por isso. Por quê? Porque já foi produzido. Já se produziu dentro da sua mente. Amém? Estou ao vivo aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o controle. Tá ok? Mas enfim, vamos voltar aqui ao assunto aqui. Tá? Vamos voltar aqui. Então, tem que tomar cuidado com o que produz na sua cabeça. É uma indústria de assassinato, é uma indústria de prostituição, é uma indústria de maledicência, de maldade, de pecado e de destruição. E isso faz com que todo o corpo, família, estrutura, porque começa assim, a mente é atacada, ataca o coração, do coração ataca o corpo, do corpo volta para fora, gera o pecado, e gerando o pecado para fora, mata famílias. Mata pessoas, porque as suas ações de más obras mataram as pessoas. Amém? Só um minutinho. Então as suas ações exterminaram pessoas. Por quê? Porque começou tudo aqui, na mente. Depois desceu o coração. Do coração veio o corpo exercitando aquilo que foi produzido. Então toma muito cuidado, que antes de vir um escândalo, o escândalo começa na mente. Antes de vir um assassinato, o assassinato vem na mente. Então, por isso que Jesus, ele e a sua mente brilhosa, trazia essa redenção. A redenção da vida, da verdade e do juízo. Vai ser muito breve esse ensino, porque eu vou continuar outro dia, tá bom? Olha só que interessante que diz em Romanos capítulo 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que ela deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito deseja. Vocês estão entendendo? Então olha só, a minha mente está produzindo as coisas que a carne quer, tudo que é o pecado. Mas se eu tenho a mente no Espírito, por isso que é aquela luta entre o Espírito e a carne, ela se julga o confronto. Por isso que antes da mente produzir algo, nós levamos em consideração que o indivíduo, se está caindo na carne, é porque a mente dele está na carne. Mas se a mente estiver no Espírito, ela vai produzir coisas boas. Mas mesmo assim, Jesus disse para os que estão em Espírito,
Orai e vigiai para que não caia em tentação da carne. Porque o espírito está pronto para você pensar somente nele, mas a carne também é fraca e vai te derrubar, mesmo estando no espírito, se você não vigiar. Olha que ensino poderoso. Eu acredito que um ensino como esse nunca vai ver na vida. Então, a mentalidade da carne é o quê? O que a Bíblia fala? A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do espírito é vida e paz. E a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque Deus não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Romanos capítulo 8, versos 5 ao 7. Olha lá. O que eu acabei de falar, aqui a Bíblia está dizendo. Então, você vê, a mentalidade da carne é inimiga. É inimiga de Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. Deus não pensa como o homem pensa. A Bíblia menciona, muito interessante o que a Bíblia produz, ela diz a Isaías, olha, os pensamentos desse povo não são meus pensamentos são maiores do que os pensamentos dele, e os meus caminhos são muito maiores. Então, se nós pensamos naquilo, na perfeita vontade lá em Romanos, que a gente leu, na perfeita vontade, nós estamos agradando a Deus. Se pensarmos no movimento da carne, estamos sendo inimigo de Deus. Você tem noção do que é isso? Inimigo de Deus por um pensamento maligno? Você arrumando guerra contra Deus? Imagina isso. Você está querendo brigar com Jeová através do seu raciocínio, da sua mente. Olha que forte esse ensino. A sua mente está chamando briga com Deus. Romanos 8, 5, 7. Você pensou maldade? Está lutando contra Deus, está sendo inimigo de Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, é inimiga. Você está produzindo uma inimiga dentro da sua cabeça, tentando lutar contra Jeová. Então toma cuidado da sua cabeça, o que você olha, o que você pensa. Toma muito cuidado. Qual é o seu pensamento de abrir igreja para roubar dinheiro do povo, para se enriquecer, para ter fama? Qual a sua mentalidade? Abrir canal no YouTube para ser famoso, para mostrar que você é melhor que os outros? Qual é essa mentalidade? Aonde está indo o seu raciocínio? Deus, ele contempla. Ele contempla. Será que você está ajudando as pessoas para mostrar que você ajuda mais que todo mundo? Será que você está dando o que a direita faz, a esquerda precisa fazer? Por que Deus falou, Jesus falou isso? Porque os fariseus faziam isso. Fazia isso. Então, hoje, a necessidade de mostrar o que você está fazendo é para trazer mais discípulos no seu fazer. Mas a mentalidade não pode ser essa. Eu vou filmar para mostrar para as pessoas, dar o dízimo, para eles dar o dízimo na minha igreja. Porque hoje muita gente usa a obra social para benefício próprio. Eu estou dando comida aos mendigos. A mentalidade do cara é essa. Eu vou usar ali para muita gente saber que eu estou fazendo. Então a mente de Cristo não é assim. Então isso é coisa da carne. Por que da carne? Porque é vanglória, é soberba, são obras infrutuosas das trevas. E ele está trazendo o quê? Inimizade contra Deus. Amém? Então, o que não submete à lei de Deus, submete à lei do mundo. Está escrito em Romanos 8, 5, 7. Então, por que do mundo? Porque a carne veio do mundo, o espírito veio de onde? Do céu. A carne veio da terra. E dessa terra, lá da terra do Éden, a carne era barro, se tornou carne. Então, é isso que nós estamos vendo. Então, temos que entender que o coração e a mente é algo muito tenebroso. E devemos ter esse raciocínio. Um raciocínio de entender que a nossa vida é tão curta, tão pequenina, para pecar contra Deus constantemente. Olha o que ele disse para Jeremias lá no capítulo 17. Jeremias, esse povo de Israel não vai se converter? Eles não querem, eu vou levar eles a Babilônia. Sabe por quê? Porque eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Falou lá em Jeremias, vê lá se você acha. Muita gente fala que eu sou herege, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Pega a Bíblia e vem comigo. Está lá em Jeremias 17, 10. Não tem como discutir a verdade, senão pela verdade. Jeremias capítulo 17, verso 10. Eu examino a mente e o coração. Eu conheço eles. Eu sei o que se passa na mente deles. Eu sei o que se passa na mente deste povo, Jeremias. Eu sei quem é ele. Eu conheço ele. Antes de você gerar, eu já te conhecia. Amém? Então, vamos examinar a Bíblia Sagrada. Tá bom? Agora, depois de todo esse concílio de Paulo ver que a mente do homem mata ele, assassina ele, leva ele para o Hades, ele entrou no concílio em Romanos 7, 25. Ele disse, olha, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo.
lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. O que Paulo quis dizer com isso? Olha, de modo que com a mente eu próprio sou escravo. Por quê? Por que escravo? Porque Paulo falou assim, olha, aquilo que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. Porque minha mente não deixa eu fazer. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Então ele lutava a mente, a lei do seu entendimento. Ele falava isso. Algo bate contra a lei do meu entendimento. Então por isso que até o apóstolo Paulo sofria com a mente. A maior guerra de Paulo foi a mente. Ele lutava contra a mente, porque a mente queria produzir obras da terra. E o Espírito produzia uma mente de Cristo. E ele buscava a estatura de varão perfeito, porque lutava contra ele, a carne e o Espírito. Ele falou que era a maior guerra que ele enfrentava. Ele disse isso com a boca dele, que a maior guerra que ele enfrentava era a carne e o Espírito. Então você se enfrenta isso hoje, eu enfrento, e nós temos que lutar. Se não lutar, nós vamos perecer. Viremos ir para o fogo eterno, vamos queimar. Imagina você queimar para sempre, por causa de uma criação da mente. Né? Então, lembra aquele hino bonito que foi lá em Romanos capítulo 11? Tem um hino bonito em Romanos 11. Deixa eu lembrar aqui. Ah, que hino lindo aquele hino. Foi Paulo que fez esse hino aí. Ó profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Está lá em Romanos 11 esse hino. Quão insondáveis são juízo e seu caminho. Quem conheceu a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Esse hino está em Romanos 11:33. Vai lá ver, abre a tua Bíblia. Para de falar besteira, abre a tua Bíblia, acompanha comigo, vê se eu estou mentindo. Tá lá ou não tá? Quem já achou? Quem já achou fala a verdade? Está lá, está escrito isso daí mesmo. Esse hino está lá em Romanos 11. 11, verso 33 e 34. Ó com profundas riquezas. Vamos cantar. Ó com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Então é isso. Quão insondáveis são os seus pensamentos. Deus, ninguém conhece. Só o Filho. Mas as atitudes do Pai, o Filho ainda fica à mercê até a sua volta. Então, quem conheceu a mente do Senhor? É uma pergunta. Ele, ninguém conhece a mente dele, mas por isso que nós temos que ter a mente de Cristo, para ele nos conhecer. Nossa, que forte. Pano branco. Achou? Olha que forte. Se nós não tivermos a mente de Cristo, o Pai não vai conhecer nós como filho, porque Jesus é o Filho de Deus. Eita, pano branco. É muito forte, meu irmão. Por isso que ele queria alcançar a mente de Cristo. Para que esteja na cabeça dele a unificação do Filho com o Cristo, do Cristo com Deus. Jesus falou, olha, eu estou indo embora, se torna um neles também, como o Senhor um dia foi um em mim. Então que eles se tornem um em mim, como eu sou um no Senhor. Olha só que interessante, a minha mente esteja neles. Muito forte, meu irmão. O único que conhece, meus irmãos, os pensamentos de Deus, só tem uma pessoa que conhece os pensamentos de Deus. Alguém sabe? Só tem um que conhece os pensamentos de Deus. Só um. O homem nenhum conhece. O Espírito Santo. Não, nem Jesus, é só o Espírito Santo. Jesus não conhece os pensamentos do seu Pai. Só quando o seu Pai dava essa dádiva de estar junto com ele. Mas não conhecia. Por isso que ele interrogou o Pai, se fosse possível, faça de mim esse cálice. Então ele não indagava para afastar, ele sabia, se ele soubesse a mente do Pai, ele falava, nem vou orar, porque ele vai me levar para o sacrifício. Concorda? Quem concorda comigo? Posso provar para você que é só o Espírito Santo? Está na Bíblia. Abre comigo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está?
Eita glória! Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Glória a Jesus! Aleluia! Está lá em 1 Coríntios 2,11. Prova na Bíblia, tá aí, eu estou provando na Bíblia, Então não tem como, é só o Espírito Santo que conhece o pensamento de Deus. Ninguém, nem Jesus conhece. Nem Jesus conhece. Então é diferente. Por isso que ele fala, se o Espírito do homem conhece o que ele pensa, o único que pode pensar é Deus. 1 Coríntios 2,11. Alguém achou aí? Que ensino maravilhoso. Dá vontade de parar, não dá? Dá vontade de parar? Vamos parar? Vamos parar ou não? Hã? Vamos parar por aqui? Acabou! Acabou! Compartilha, eu já falei para vocês compartilhar. Compartilhar no WhatsApp já? Não compartilhou no WhatsApp? Você vai deixar o seu próximo morrer por falta de conhecimento? Irmão, não adianta. O pastor Júlio foi ungido para ensinar. Não tem ensino no Brasil igual nesse canal. Eu já te falei para vocês. É muito forte. Deus revela o seu manto. Se vocês não compartilhar, vocês é soberbo, presunçoso. Se não compartilhar, é presunçoso. Mesmo que a pessoa não gosta, aqui, irmão, vê lá o ensino. A nossa mente é perigoso pra gente. É uma ponto .50. A gente carrega na cabeça. Tá? Então, eu só quero dizer aqui a vocês. Aleluia. E quando Paulo diz assim, ó. E o Deus de toda graça, sabedoria, guardará a vossa mente e os vossos corações em Cristo Jesus. E o Deus de toda grandeza suprirá as vossas idades e guardará a vossa mente e os seus corações em Cristo Jesus. Paulo diz uma despedida, que está em Filipenses capítulo 4, né? E ele diz, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Gente, a coisa mais linda que tem é você saber que o perigo está aqui, ó. O perigo de salvação, vida eterna ou morte eterna. Então, o equilíbrio do cristão, o cristão deve ter conhecimento. Quando o cristão não tem conhecimento, ele morre e perece por falta dele. E é o que está acontecendo no Brasil. Porque o Brasil inteiro ama meus ensinos. Porque os meus ensinos, ele é direcionado pelo próprio Jesus. Ou seja, então o ensino é de Jesus. Então Jesus ensina para mim e eu ensino para vocês. Eu não saio abrindo a Bíblia assim, eu oro antes. E toda vez que eu vou dar ensino, eu pego quando Deus Jesus me manda, por divina revelação eu dou ensino. Já vou falar a verdade, vou repetir. Eu só dou ensino por divina revelação. Jesus me revela e eu ensino. Amém? E por isso que quando você precisa mais do ensino, de algum ensino, esse ensino sempre bate com a sua vida. Você fala, nossa, é o que eu queria ouvir, é o que eu queria saber. Amém? Eu queria falar uma coisa que Tito capítulo 1, verso 15. Olha o que está escrito lá, que lindo, gente. Eu vou ler aqui, vou procurar ajuda aqui. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. E Tito foi engraçado. Essa mensagem eu achei muito interessante. Foi muito direta. Ó, para os puros é puro, mas para quem não é puro, o que é puro não vai ser puro. Que lindo. De fato, toda a mente como a consciência deles estão corrompidas. A mente e a consciência. O que eu falei para vocês? A mente, ela produz os pensamentos e é o quê? O pensamento é o quê? A consciência. Você vê, é puro para Deus, é puro, é coisa linda, é de Deus, mas para as pessoas que estão descrentes, que não acreditam em nada, nada para eles é puro. Você pode estar fazendo uma obra social, você pode pegar uma criança, você pode ver aqui nesse YouTube, acontece muito isso. Você pega uma criança no chão, você dá banho na criança, cuida das feridas dela, dá um beijo na testa dela e dá ela para a mãe dela limpinha. Sabe o que acontece no YouTube? Like para baixo. Quem já viu isso? Coisa boa e like para baixo. Fala, mas cara, meu Deus, que cabeça é essa? Onde o cara dá um dislike num vídeo desse? Porque é descrente. Nada para ele é puro. Nada para eles vai ser bom. Nada para eles é ótimo. Nada para eles vale alguma coisa. Por isso que ele está falando em Tito. Para os que são puros, as coisas puras são puras. Mas para o descrente, nada é puro. Porque a mente deles está contaminada. Então ele não consegue raciocinar no espírito. Eles sempre estão para baixo do espírito, levando realmente o concílio da carne.
E nada vai ser puro para eles, nada vai ser bom. Olha, a Igreja Santidade de Arrependimento entregou, tem uma clínica de recuperação de graça. Você coloca lá, ó, clínica, aqui ó. Você fala assim, ó. Casa das Mãos do Oleiro. Uma clínica que não cobra R$ 1 dos internos. Chega lá, dá chinelo novo, cuida da unha, cuida do pé, cuida do cabelo. Nós damos alimentação para eles. Nós damos tudo para eles. Tudo que eles precisam nós damos para eles. A clínica Casa do Oleiro. Aí você fala, pastor Júlio! Não! Mas eles não fazem. Então, para eles, o que é puro, nunca é puro. O que você faz de bom, você já percebeu que ninguém vê? Mas qualquer coisinha que você fizer, der um erro cobre milhões de acerto. Cobre tudo. Por quê? Porque é a descrença. É a descrença faz isso. Então, a mente está contaminada. A mente está adulterada. Por isso que, se você hoje for evangelizar uma mulher que já foi da Universal, ela não acredita mais em nada. Por quê? Porque um dia ela foi da Universal e roubaram o dinheiro dela. Ela foi enganada. Deram o carro. Ela não vai acreditar mais em pastor. Então, por isso que o Brasil está descrente. Porque já era a mente. Já destruíram o ciclo da vida que produz o pensamento e a consciência, que é a mente. Que deu estrutura ao caráter do homem. Que dá estrutura ao caráter da mulher. Amém, meus irmãos? É por isso que o álcool leva as pessoas para a rua. O crack também. Porque o crack arrebenta a mente. A pessoa que usa crack, a pessoa que se torna um tratamento psíquico. Então ele vai para a clínica de recuperação para renovar a sua mente, para que a sua mente volte a sonhar em Cristo e ter uma mente do Espírito. Então é difícil. Por isso que você vê aquele cara 2 metros de altura, fortão, na rua, sem trabalhar. Não que ele é vagabundo, é que já dominou a mente dele. Então dominou a mente, dominou todo o seu corpo. Aquele bração fortão vai pedir R$ 10 no semáforo. Não vai querer trabalhar. Então, a mente é a estrutura de todo homem e todo corpo. Amém? Travou não, não travou não. Já peguei vocês de novo, ó. Viu? Vocês ficam demorando, pego de novo vocês. Tá bom? Amém? Você sabe o que Deus falou no livro de Hebreus? Esta aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei as minhas leis em sua mente. Porei as minhas leis na sua. Ninguém vai escrever? Vou ficar batendo aqui. Aí, obrigado, Luiz, Guilherme, Bernardo de Oliveira. Graças a Deus, senão eu ficava batendo aqui até amanhã. Ninguém. Na mente. Deus falou isso, tem que colocar na mente. Então, a mente e o coração andam juntos. Para você servir a Deus, precisa dela. Precisa dela, precisa dele, precisa dela, precisa dele, dela, dele. E se você não comentar depois que esse vídeo estiver no ar, não tiver o seu comentário falando só, professor Júlio, meu estudo, você não vai receber notificação. O próximo estudo que vai ter vai ser muito forte, vai ser muito mais, cada estudo é melhor que o outro, você não vai receber, tá? Não vai, vocês têm que comentar esse vídeo depois. Igreja, vou deixar uma carta preparada para encerrar. Olha que como vamos encerrar coisas lindas. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança e a graça que seja dada a vós quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixa amoldar por maus desejos da mente, outrora, quando vivia na ignorância. Mas sim como santo aquele que vos chamou. Sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 16. 1 Pedro 3 ao 16. Que Deus abençoe. Beijo no coração de vocês. Estou até chorando aqui, suando até pelo nariz. Olha, eu amo vocês. E a mente humana deve ser realmente conservada. A mente humana deve ser conservada. Então, quem amou? Olha, quem amou o ensino? Diga eu, pastor, eu amei. Glória a Deus, eu gostei demais, eu amei. Então fala assim comigo: a minha mente precisa ser guardada. A minha mente precisa ser guardada. A minha mente precisa ser guardada em Cristo. A minha mente precisa ser guardada. Eu preciso guardar minha mente. Eu preciso guardar minha mente. Eu preciso guardar minha mente. Aleluia, eu preciso guardar minha mente. Deus abençoe. Deus abençoe. Paz do Senhor. Comenta esse vídeo. E ficam na paz e guarda sua mente em nome de Jesus. A paz, amo vocês.
Até o próximo vídeo. Quem não baixou o aplicativo, abaixe. Paz.